Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Bem, eu percebo que os bolsonaristas, eles não entendem muito bem a cabeça dos petistas, né? E tem que, de certa forma, uma espécie de, o que é que eu vou dizer? Na verdade, eles não têm tempo, porque eles trabalham muito e eles estudam, eles têm muitas coisas para fazer. Só que, às vezes, eles se deparam com algum esquerdista ou petista, ou sei lá, tudo é a mesma coisa, que dá aquele tempinho, né? E eles ficam pensando, o que é que esse cara quer dizer? Eu vou contar uma história para vocês e vou ensinar para vocês como é que o petista pensa. E vou ensinar para vocês também, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, esses vídeos curtos, que todo esquerdista é incompetente em tudo que faz, inclusive até no seu plano principal. E o pior de tudo é que eles são incompetentes até mesmo de passar para as gerações futuras o seu plano original, porque eles não sabem. Eles só sabem que tem que chegar ao poder. Agora, quando chegar lá, porque não existe um tipo específico de marxismo. Por exemplo, qual o marxismo de Lula? O marxismo de Lula tende para o lado mais original, do Mao Tse, ou é o marxismo mais amplo, assim, com relação a Lenin ou com relação a Trotsky? Qual tipo de marxismo? É um marxismo mais liberal? E tem muitos conservadores que apoiam Bolsonaro por pautas básicas. Por exemplo, ser contra o aborto, né? Até porque está tirando uma vida. Agora é o seguinte, essa série de vídeos tem o intuito de informar você que tem conhecido esquerdista e fala coisas assim sem nexo, as acusações que chega a doer, né? De tão ignorantes que são. Olha, esse vídeo é para você. Eu vou contar uma história para vocês. A minha mãe, ela tem uma cachorra e a cachorra gosta de brincar muito com ela. Só que às vezes as brincadeiras ficam um pouco violentas e a cachorra acaba meio que brincando, mordendo ela, algumas vezes. E aí vocês sabem como é que é, né? Brincadeira de cachorro, né? E o cachorro às vezes rasga alguma roupa dela, né? Ou então puxa alguma roupa do varal, faz essas coisas. Pois é. Minha mãe uma vez chegou para mim e disse: a culpa de da cachorra estar assim tão energética é sua, porque você brinca muito com ela. Mas é que tá. Ela só é energética com a minha mãe, não com as outras pessoas nem comigo. E aí vamos ao X da questão. Por que ela pensa isso? Ela pensa que pelo fato de eu brincar com a cachorra jogando coisas para a cachorra trazendo com a boca, às vezes ela pega de mim, eu tomo as coisas dela, né? Ela tem aquele rosnado que é tipo um gemido de prazer, né? Que é tipo assim, você puxa o negócio dela aqui, ela fica puxando com você, fazendo uma espécie de cabo de aço. E nisso eu sempre saio ganhando. Ela pensa que devido a essas brincadeiras, a cachorra acaba se tornando feliz demais e se torna muito energética, né? E agora eu pergunto para vocês, tem lógica? Tem lógica. Qualquer pessoa normal acreditaria nisso. Só que a questão é que isso não é a verdade. A verdade é que a cachorra só é energética com ela e só quer brincar mais com ela do que com as outras pessoas porque ela não brinca com a cachorra. E sempre quando ela brinca com a cachorra, de cabo de aço ou de qualquer outra coisa, a cachorra sempre vence. É por isso que a cachorra prefere brincar com ela. Então, é uma lógica animal complexa. Mas aí é que tá. Nem sempre a verdade, por se basear na realidade física. Caramba, essa hora esse maluco aí fazendo barulho na moto. Nem sempre a realidade é uma coisa simples, às vezes é uma coisa complexa. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Elas pensam que toda a realidade é simplória,
Não é assim que acontece. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. E aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, já dizia São Tomás de Aquino que o ódio cega o intelecto. Se eu não salvo engano, se a memória não me trai. E aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, ela acredita nessa lógica, e quando você fala que não é e explica o motivo, ela não tem paciência de ouvir, porque ela se estressa, e o que é que ela faz? Ignora. E ela continua com essa lógica. E isso fica martelando. E ela cria preceitos para essa lógica. De culpa, de... Ela diz, olha, para de deixar a cachorra brincalhona. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, o petista é como a minha mãe, e eu sou como os bolsonaristas. Eu me fundo numa realidade relativa, que muda constantemente, como qualquer outro bolsonarista. Eu sou, como os bolsonaristas dizem, robô tem que ir para a cadeia. Se não roubou, tem que ser respeitado, como cidadão de bem. Então, é o seguinte, é desse ponto que eu quero tratar. É assim que funciona a cabeça de um petista. O que é o petismo? O petismo é a lógica de uma coisa que não existe. Eu estava assistindo a Jovem Pan e eu vi aquele esquerdista, o Guga Noblar, e ele comentava sobre uma especulação. Não, é que o Bolsonaro está incentivando seus antagonistas e as pessoas que têm ligação com ele a atacar o STF. Porque na cabecinha dele, tudo é luta entre progressismo e reacionário. Na cabeça dele, Bolsonaro está se promovendo através dessa briga entre o executivo e o judiciário. Né? Por quê? Porque na cabeça dele, Bolsonaro está tomando uma tática muito parecida com Marx, quando escreveu seus livros, né? Comentando sobre a luta da burguesia. Então ele vê Bolsonaro como Karl Marx, tentando se promover de forma fascista, de forma nazista. Né? Essa é a visão dele. É assim que ele enxerga o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, tem lógica? Agora que eu estou explicando para vocês, sim, tem lógica, faz sentido. Mas você tem que levar em consideração o seguinte, o que foi que eu acabei de falar? Que realidade nem sempre é tão simples quanto parece. Às vezes ela é extremamente complexa e é difícil de entendê-la, de compreender, até mesmo percebendo-la. E aí o que é que acontece? Acontece que o esquerdista, ele só enxerga as coisas com aquela peneira na cara. Tudo para ele é aquilo. Então ele cria narrativas em cima disso. E como maior parte do movimento esquerdista é contaminado com muito ódio, preconceito, e parte das narrativas também são assim, através de associação, uma coisa que é a mesma coisa da outra, que é a mesma coisa da outra, que é a mesma coisa da outra, acaba meio que se gerando um ódio generalizado contra uma pessoa que sequer fez nada. E aí, quando você argumenta contra um cara desses, eles simplesmente não escutam, eles ignoram, porque eles estão presos pelo ódio. É inconsciente. Quando você ativa essa chave, eles se tornam insensíveis, indiferentes através do seu argumento, para o seu argumento, com o seu argumento. Então não adianta você falar para o Guga Noblar, por exemplo, que Bolsonaro não quer brigar com o judiciário, que ele só quer o bem do Brasil. Inclusive, ele toma atitudes como não divulgar de forma explícita a sua opinião sobre o que aconteceu nas urnas eletrônicas em 2018, só colocando o processo que é público lá, exatamente para não caçar brigas.
ele comenta, né, demora para dar certas anistias para os candidatos, mesmo sendo do seu lado, da sua ideologia partidária conservadora tradicional, para não arrumar confusão. Ele deixa passar um tempo, deixa ver. Ele só bloqueia projetos quando realmente são projetos absurdos. Então, tudo isso é uma característica do presidente da República. E os animais não lutam. Veja bem, estamos falando de um homem. Um homem é também um homem, mas é também um animal. O animal é característica do homem e não o homem do animal. Vamos deixar específico. O animal não luta contra seu comportamento tradicional. Da mesma forma, Bolsonaro não luta contra as suas atividades curriculares. Isso é absurdo, é como ele se levantasse contra ele mesmo, contra seu próprio partido, contra sua própria ideologia conservadora. Não faz sentido. Se você olhar com a peneira da realidade, realmente não faz. Mas se você olhar com a peneira da narrativa, faz. E como o sentido é mais simples, e aí, para fazer um cara desse acordar, uma coisa complexa, o cara com a cabeça cheia de ódio, olha, não tem jeito. E nessa série de cursos eu vou continuar comentando sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.